Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, olha que interessante. Especial de Ano Novo. Porque nós vamos falar então sobre os preparativos que normalmente nós fazemos para um Ano Novo. Então, especial de Ano Novo. Antes eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, quando chega um ano novo, muitas vezes nós fazemos aquele planejamento, né? Ano novo, vida nova, e você sabe que isso realmente é interessante, porque renova as esperanças, renova as perspectivas. Então isso deve ser feito sim. Então, ano novo, vida nova, vamos lá. Claro que não vai mudar 100%, né? Claro, mudar aquilo que precisa mudar. Então, fazer um planejamento para um novo ano é muito importante para que a gente comece o ano com esperança. Porque muitas vezes a pessoa já está muito no pessimismo. O que é o pessimismo? É pensar de forma péssima, pensar no péssimo, isso é pessimismo. E muitas pessoas confundem pessimismo com realismo e dizem assim até pra gente: não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu vejo as coisas como são e o mundo está ruim, as coisas só estão piorando, o mundo está péssimo, é assim que eu vejo o mundo. Veja bem, não é realismo isso não, porque o realismo é o meio termo. Então, na nossa experiência de vida, temos os momentos muito bons e temos os momentos que nós consideramos ruins. Então, não é também sair do pessimismo e para o otimismo maluco, né? Ah, vou ficar milionário no primeiro dia do ano porque eu quero. Não é bem assim, né? Então, não é um otimismo maluco, fantasioso. Também isso não funciona. É o meio termo. Então, é sair de um pessimismo e achar que isso é realismo, e também não achar que o realismo é um otimismo exagerado. É o meio termo. Esse ano terá momentos ótimos e terá momentos de aprendizado. Nós podemos transformar os momentos que consideramos ruins em momentos de aprendizado. Então, transforme todas as experiências de vida, porque aqui também vamos pontuar sobre a diferença entre o que chamamos de positivo e o que chamamos de negativo. Muitas vezes nós não queremos passar por experiências negativas. Muitas vezes nós queremos só acertar na vida. Eu só quero viver momentos bons, não quero viver momentos negativos, de erros e tudo mais. Mas vamos entender o seguinte: nós aprendemos por acertos e erros. É assim que nós aprendemos na vida. Nós aprendemos no acerto como fazer. Ah, então assim é o correto para agir. E no erro, como não fazer. Dizem que uma pessoa que entrevistou o Thomas Alva Edison, ninguém sabe quantas experiências ele fez com a lâmpada, mas vamos supor que fosse 500, né? E aí a pessoa que estava entrevistando ele perguntou: poxa, mas você tem que ter muita paciência, né? Já fez 500 experimentos e não acertou nenhum, né? Então tem que ter paciência. Ele falou: não, você não entendeu bem. Ele falou: eu descobri 500 formas de não fazer a lâmpada, percebe? Nós precisamos ver essa questão do erro de uma outra forma. E de fato, então ele já sabia, não, por aqui não dá certo, a lâmpada queima, por aqui também não dá certo. Então ele foi descobrindo formas de não fazer a lâmpada, até que chegou no momento de fazer a lâmpada. E aí contam histórias, isso aqui é história, pode ser verdade, pode não ser. Às vezes essas histórias têm um fundo de verdade, né? Dizem que a esposa dele falou para ele assim: sai desse laboratório, senão sua cabeça vai virar um vácuo.
Aí ele falou, o vácuo. Sabe por que uma história assim pode ser verdadeira? Porque é assim que funciona a intuição. A intuição funciona dessa forma. E aí, nós sabemos que o que funcionou na lâmpada foi o vácuo. Ele ter feito um ambiente de vácuo e colocado o filamento lá dentro, e aí funcionou e o filamento não queimou. Então, o que eu diria para você é o seguinte, muitas vezes acontece assim mesmo. Então, a história pode ser verdadeira, porque a intuição é isso, a gente está pensando numa solução, de repente alguém fala uma coisa e a gente tem a resposta, tem um insight, ou às vezes pelo sonho. Então, nós precisamos acreditar mais no nosso potencial intuitivo, criativo. Por isso que a gente não deve fazer um planejamento pessimista. Deve fazer um planejamento realista, mas tendendo mais para o otimismo. Vamos colocar assim, que aí já tem um meio termo melhor. Então, tendendo mais para o otimismo, olha, vou usar minha intuição, vou usar minha criatividade, vou buscar novas soluções, e tudo isso me trará um ano diferente. Então, como é que nós podemos planejar um ano como 2024 de uma forma bastante positiva? Eu também falo para muitas pessoas fazerem um caderno de criatividade. Como é esse caderno de criatividade? Você vai anotando suas ideias, você vai anotando projetos, ideias, e vai colocando essas ideias. E aí, você lendo esse caderno, relendo, você vai descobrindo algumas possibilidades, tanto na parte profissional, quanto na parte afetiva, sim. Então, em várias áreas da sua vida, você vai descobrindo como você pode melhorar a sua vida. Então, é sempre interessante porque o nosso potencial de criatividade precisa ser usado. Então, tem pessoas que dizem assim, eu não tenho criatividade, eu não tenho muita intuição. Não, você tem. Mas precisa trabalhar com esse potencial. Então, todas as áreas, todas as funções mentais, elas podem ser desenvolvidas. Inteligência lógica pode ser desenvolvida? Claro que pode. Mas então, criatividade, intuição também podem ser desenvolvidas, na medida que nós utilizamos mais essas capacidades. Então, eu diria capacidade mental. E a intuição é uma capacidade mental que também ela vai também para o espiritual entendido como a psicologia transpessoal define, como a parte mais expandida do nosso ser. Então, nós teríamos o corpo, nós teríamos como uma primeira expansão a mente, como uma segunda expansão o espírito. E essa intuição foi muito estudado pelo Sri Aurobindo. O Sri Aurobindo, inclusive, ele fala da expansão de consciência, e que uma das etapas da expansão de consciência é a intuição. E nós podemos desenvolver muito essa capacidade intuitiva. Agora, você já reparou que às vezes você tem ideias geniais e não aplica, e de repente alguém aplicou? Já viu isso? Então você teve uma ideia genial num dia, não aplicou, não usou, etc. De repente tem outra pessoa que usou. As ideias estão por aí, né? Então, se você coloca no caderno, aí, vou juntar essa ideia com essa ideia aqui, pronto, eu tenho um projeto aqui, pronto, eu tenho uma ideia de trabalho, pronto, eu tenho uma ideia no campo familiar, afetivo, da saúde, então nos vários campos da vida, né? Então é o caderno que não precisa ser só voltado para o campo profissional, ele pode também ser voltado para o campo da saúde, campo afetivo e vários campos da nossa vida. Então realmente vale a pena fazermos projetos novos para o ano novo, isso vale muito a pena, porque a partir desses projetos, a partir disso que nós escrevemos, podemos ter muitas ideias criativas, muitas intuições, e se aplicadas as ideias criativas, as intuições, elas funcionam muito bem. Claro que aplicadas com bom senso. E aí vamos
falar da estrutura do nosso cérebro para nos dar esse bom senso. Então, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, que comanda a parte direita do nosso corpo, é o hemisfério racional. Porque nós precisamos usar também a razão. Já o hemisfério direito, que comanda a parte esquerda do nosso corpo, é o hemisfério intuitivo. Então, nós precisamos da intuição, mas também precisamos da razão. Então, precisa usar o bom senso. Tive uma ideia intuitiva e vou gastar horrores nessa ideia. Opa, calma, você tem esses horrores para gastar e vale a pena gastar? Não, calma, vai pensando direito, vai vendo como você adequa o seu projeto, as suas possibilidades, a uma certa viabilidade, né? Porque tem uma gíria antiga que diz assim, a pessoa deu um passo maior que a perna. Sim, se a pessoa não pensar com bastante ponderação, com bastante razão, ela pode ter ideias intuitivas e realmente seguir e perder muito dinheiro e num projeto que ela investiu demais. Então, tudo tem que ser com ponderação. Então, é usar a intuição mais a razão. Então, quando fizer o caderno, não é só intuitivo, é intuitivo, mas também com viabilidade, como aplicar, como tornar prático, como tornar viável, como tornar real esse projeto, fazer pontes com a realidade. E é aí que entra muito a razão. Então, por isso que os hemisférios cerebrais são divididos em intuitivo e racional, porque não é só usar a intuição, precisamos equilibrar com a razão. E nesse equilíbrio podemos mudar bastante a nossa vida. Até porque o mundo está mudando aceleradamente. Vamos falar dessas mudanças aceleradas, né? Tivemos a fase de mudanças aceleradas, estamos na fase de mudanças hiperaceleradas. Aí você pode perguntar, e é uma pergunta que eu também me faço e busco também essas respostas, né? Poxa, a inteligência artificial nos mudará muito? Muito sim, muito. Mudará muito. Por que, André? Mas tanta tecnologia surgindo, a inteligência artificial é mais uma delas. Olha, com a ajuda da inteligência artificial, chegaremos a resultados cada vez mais rápidos. Por isso que estamos numa época hiperacelerada. Então, a inteligência artificial também mudará o mundo? Também. Mas surgirão ainda outras novidades daqui para frente que mudarão rapidamente o mundo. Então, até por isso é que nós precisamos usar tanto a intuição e a criatividade, porque o mundo está mudando aceleradamente e nós não reconhecemos mais a nossa vida de 20 anos atrás. Nós não conseguiríamos mais viver sem internet, pelo menos do jeito que nós usamos, sem os aplicativos, e agora sem inteligência artificial. Porque a cada tecnologia que surge, é uma dúvida que surge em várias pessoas. Bom, mas tudo bem, como fazer com tanta tecnologia nova que surge? Então vou dar algumas orientações, inclusive baseados em alguns estudos norte-americanos. E esses estudos eles fazem uma investigação de cada nova tecnologia que surge e os impactos no ser humano. Como devemos agir com as novas tecnologias? Da seguinte forma: serve para você, vai ser útil para você, usa. Não serve para você, não vai ser útil para você, não precisa usar. Só porque é nova tecnologia, eu vou usar isso. Não. Veja o que é útil para você. Veja aquilo que você pode e deve usar. Então, só usar aquilo que realmente é necessário. E outra coisa, usar para você. E aí eu vou explicar por que eu estou falando isso. Porque muitas tecnologias, eles já fazem de um jeito que você passa a usar por um tempo maior do que gostaria. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você entra no YouTube. Aí você está procurando uma música e tal, encontra a música, encontra o conjunto e assiste.
Aí vem na sequência outras músicas do mesmo conjunto, outras músicas que você da mesma época. Então você fala, poxa, essa aqui que legal, bumba, liga lá. Então você planejava ficar 15 minutos e fica 3, 4, 5 horas. Então a tecnologia já é feita para te capturar. Essa é a palavra, né? É mais do que cativar, é capturar mesmo. E aí você fica um tempão. E aí perde muito tempo. 5 horas é muito tempo. 5 horas é meio turno de trabalho, né? Então, você deve fazer o seguinte, você deve usar a tecnologia para você, naquilo que ela é útil para você. E não ser capturado por ela e ficar horas e horas e horas numa determinada tecnologia só porque ela vai te chamando por temas e tal, temas curiosos. Às vezes, por exemplo, o vídeo da internet tem um título assim muito chamativo, aí você vê no conteúdo que o conteúdo usou esse título de alguma forma para te chamar e não vai te dar os dados que você queria. Então, aí a gente vai circulando, procurando e vendo e assistindo e tudo mais. Então, use a tecnologia naquilo que ela é útil para você. Então, o seu planejamento vai ser um planejamento que vai assimilando as novas tecnologias? Claro que sim. E por isso que é um planejamento criativo, intuitivo, mas que vai também usar a razão, vai também usar o bom senso. E aí você consegue rapidamente uma transformação interna e uma transformação nas várias áreas da sua vida, na saúde. Então você vai descobrir o seguinte, né, com relação à saúde. Puxa, é interessante eu mudar minha alimentação? É interessante, sim. É interessante. Você pode até dizer assim, não, mas eu gosto de determinados alimentos e vou continuar. Não, dá uma investigada. Alimentos cada vez mais saudáveis. Veja aquilo que realmente faz bem e aquilo que faz mal. Vai mudando, pouco a pouco, gradativamente. Para uma alimentação mais saudável. Você vai ter mais saúde com isso? Claro que sim. André, não gosta de fazer academia, não gosta de fazer exercício físico, mas faça assim, 30 minutos por dia, lhe retira do sedentarismo. Porque é o seguinte, vamos refletir sobre isso, que é um problema muito importante da época contemporânea. Com a internet, com os computadores, nós estamos trabalhando cada vez mais sentados olhando para uma tela. Essa é a realidade. E aí, o que está acontecendo com o nosso organismo? Está ficando sedentário. Então, isso vai desenvolver massa gorda em vez de massa magra e tudo mais. Então, faça pelo menos 30 minutos de exercício por dia. Isso vai dar um condicionamento físico basal importante para você. Então é importante mudar a alimentação? Sim, progressivamente, né? Não radicalmente, mas progressivamente. É importante fazer uma movimentação? Sim, porque nós estamos numa vida sedentária cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão sentadas diante de uma tela. Então precisa fazer exercício sim. Isso vai te dar saúde, então mude a alimentação, faça exercício e tenha hábitos mais saudáveis no cotidiano. Isso é importante? É importante. Isso vai te dar mais vitalidade? Claro que sim. Então, e isso vai te dar mais saúde. Nós precisamos cuidar muito da nossa saúde. E questionar determinados hábitos, como tabagismo, né? Fumar cigarro, etc. Precisa ser questionado? Precisa. Comportamento com relação ao álcool, né? Se não está exagerado, se usa determinadas substâncias, se essas substâncias não estão fazendo mal para você, tudo isso você deve questionar. E cada vez tomar medidas melhores para a sua saúde. Então, em todas as áreas nós podemos aprimorar. Então, na área da saúde, no trabalho, nos projetos, nos estudos, na parte afetiva, na parte familiar, tudo isso nós podemos ir melhorando aos poucos, entendendo que a gente normalmente não tem mudanças da água para o vinho, do dia para a noite,
Mas pouco a pouco vamos mudando, vamos melhorando e vamos conseguindo resultados cada vez melhores. E isso vai transformando a nossa vida. Por isso, não é tão absurdo pensar ano novo, vida nova, porque você vai fazer uma série de projetos para o próximo ano e que vai utilizando cada vez mais. E a cada mudança que acontece no mundo, mudança tecnológica, mudança disso, mudança daquilo, você também precisa mudar. Agora, aproveitando o que tem de melhor na tecnologia e percebendo que aquilo que não lhe interessa, aquilo que faz você perder tempo, tá bom, não usa isso, mas aproveita o que tem de melhor. Então nós temos a grande possibilidade de transformar completamente as nossas vidas para melhor. Então vamos fazer isso. Então vamos aproveitar essas mudanças aceleradas nesse sentido. Pegar o que as novas tecnologias trazem de melhor para a nossa vida e usarmos isso no nosso cotidiano. Então esse planejamento de uma vida nova, aproveite sim essa mudança de ano para fazer esse planejamento, para iniciar esse planejamento, porque isso vai te dar entusiasmo o ano inteiro. Então aproveita essa época, né? Por mais que tenha, eu tenho que pular 7 ondinhas, aquela coisa toda, pula. Se você acha, bom, mas para mim me faz bem isso, eu vou acreditar nisso, acredita e vai. E pula 7 ondinhas e come as 7 uvas, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque se você sente, bom, isso vai dar um start melhor para mim, eu acredito nisso, isso vai fazer bem para mim, faça. Busque tudo que faça bem para você. E a partir daí, você começa uma vida nova, se transformando a cada dia, e isso vai realmente fazer a diferença, vai marcar uma diferença na sua vida. Por quê? Porque aí use um caderno de criatividade, vai anotando as coisas na sua agenda, uma agenda dinâmica, cheia de novos compromissos e novas ideias. Tudo isso vai te dando estímulos para ter uma vida cada vez melhor. E essa é a busca. Quer dizer, ter uma vida cada vez melhor, aproveitar as mudanças que estão acontecendo no mundo para você, não é para mostrar para os outros, não, é para você. O que te beneficia nessas mudanças, o que te faz a diferença, o que te ajuda, mas também o que te atrapalha. Então não perde tempo com algumas coisas que te atrapalham. Já muda, já muda. Do mesmo jeito que está mudando coisas do cotidiano, muda também com relação às tecnologias e usa também suas orações, suas afirmações, tudo isso também ajuda muito, 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 muito. Mas também dentro de um processo dinâmico. A afirmação que você usava 10 anos atrás talvez não seja adequada para esse momento. Então mude suas afirmações, suas próprias orações. Eu prefiro outra oração. Tá bom, faça. Então vá trabalhando dinamicamente também na parte da espiritualidade. E isso vai trazer uma vida bastante diferente para você. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.